Nessa aula nós vamos falar sobre ordens e boletas. Nas aulas anteriores a gente falou sobre plataforma, que a plataforma você vai utilizá-la, né, para preencher uma boleta, para enviar para o mercado. Em outras aulas a gente chegou a falar, quando o trader envia uma ordem para o que ele deseja fazer, né, pode ter ficado alguma dúvida e chega o momento de a gente esclarecê-la, né, mostrar para vocês o que realmente é uma ordem, o que realmente é uma boleta. E a partir desse entendimento, a partir dessa aula, você já começa a entender, a dar uma introdução de como realmente o mercado funciona. Como que funcionam as ordens de oferta e de demanda para poder você fazer a análise do que está acontecendo em determinado ativo, né? Como que realmente o investidor demonstra o seu interesse de compra ou de venda e como isso vai impactar na variação de preço. Ok? Então, o primeiro slide que a gente vai apresentar é justamente a diferenciação entre ordens e boletas, né? A ordem é a efetivação do negócio, né? A efetivação do desejo do investidor, se ele deseja realmente comprar ou se ele deseja realmente vender. Ele pode estar executando uma compra para dar início a uma operação ou para complementar uma operação já existente. Por exemplo, eu estou comprado em Petrobras com 100 mil reais e quero comprar mais 100 mil. Ela começou a andar a favor, eu vejo que ela pode ir, né, evoluir mais ainda e eu coloco mais dinheiro nela. Então, vou enviar uma ordem de compra novamente. Né? Ou eu posso enviar uma ordem stop, né, que é para poder limitar a minha perda ou limitar, né, a possível devolução de ganhos. Então o ativo começa a subir, ele está voltando, para não deixar ele encerrar sem lucro nenhum, eu faço a proteção através de uma ordem de stop. Então nós vamos tratar ao longo dessas aulas os tipos de ordens existentes para você compreender, né, qual que é a função de cada uma e qual que é o impacto no consumo do book, que o book nada mais é do que ordens enviadas por determinados players, por determinados investidores, aguardando que o preço chegue naquele patamar para ele poder entrar ou sair da sua operação. Ok? Qual que é o instrumento, né, utilizado para poder enviar uma ordem? O instrumento utilizado é justamente a boleta. A boleta que a gente apresentou para vocês, né, nas aulas anteriores, que você vai lá e preenche pelo home broker ou pela plataforma, você vai lá e coloca, quero comprar, igual a gente apresentou, 5 mil ações de Petrobras. Então, vai ser enviado uma ordem, ou que seja um desejo do investidor para comprar Petrobras a partir daquele preço. Ou eu posso enviar uma ordem para poder ela ficar aguardando, caso o preço chegue em determinado patamar que eu visualizei na minha estratégia, para ela poder também ser executada ou ser consumida. Então nós vamos ter aí diversos tipos de ordens, né? Cada uma vai ter a sua funcionalidade, cada uso dela vai depender da estratégia que o investidor vai utilizar, mas é importante a gente compreender, né, antes disso, que efetivamente são ordens. Né? Então, vamos lá. Ordens é a instrução de comprar ou vender um produto na Bolsa de Valores. Né? Ou seja, a forma que você demonstra seu interesse. Você pode antes dela ser executada, você pode também cancelar essa ordem. Porventura, às vezes, mudou de ideia. Eu quero comprar. Enviou uma ordem de compra, se Petrobras chegar em tal preço, eu quero comprar. Aí não chegou ainda. Essa ordem ainda não foi executada, não foi efetivada, ela está lá aguardando o Petrobras chegar em determinado preço. Dependendo da análise que você fizer, você muda, né, todo o seu desejo naquele momento e fala assim, não quero entrar mais nessa operação. Você pode ir lá e cancelar essa ordem. Ou você pode falar o seguinte, olha, eu não quero entrar nesse preço mais, eu quero entrar em outro. Você pode cancelar e criar uma nova ordem, ou você pode editar a sua ordem. Então, enquanto ela não for executada, você tem esses dois mecanismos, de cancelamento e de envio, ok? Então, um trade sempre começa com você, investidor, enviando uma ordem, ok? Para a corretora retransmite essa ordem para a Bolsa de Valores, ok? Todo esse processo vai durar aí milissegundos, então é praticamente instantâneo, ok? Mas é bom entender quais são as falhas que podem ocorrer no meio do caminho. Tá? Primeiro vamos entender qual que é o caminho que a sua boleta, depois preenchida e convertida em ordem, ou seja, a partir do momento que você preenche aquela boleta e envia ela para o mercado e comunica esse desejo à corretora, o que acontece com ela para a gente poder visualizar qual pode ser aí alguma falha, para você visualizar se você tem algum direito em caso de algum prejuízo decorrente disso. Ok? Então vamos lá, vamos entender primeiramente como é que funciona o envio da ordem. Né? Você entra lá no seu home broker, você entra, né, acessa a sua plataforma, ou você pode ligar para a corretora, né, são os meios que você pode utilizar para poder dar entrada ou saída em uma operação. Ok? Você vai preencher e vai clicar em enviar. Ok. A partir desse momento, essa ordem é enviada para a corretora.
Ok? Todo o processo, lembre-se, é milissegundos. Então, eu estou detalhando, né, pode aparentar ser um pouco demorado, mas não, é extremamente rápido. Ok? Essa ordem vai passar pelo canal da corretora, pelo servidor, que ela é intermediária entre você e os negócios realizados na Bolsa de Valores. Ok? A corretora pega essa ordem e envia para a Bolsa de Valores. Ok? Para poder fazer o registro dessa ordem. Então, a Bolsa de Valores vai receber a sua ordem e vai executá-la ou não. Vai depender da ordem que você enviou, ok? O quarto passo é, após a execução ou não da ordem, a bolsa retorna para a corretora qual que é a situação dessa ordem. Por exemplo, essa ordem está aguardando ser executada, então ela vai estar em aberto. Essa ordem foi executada, aí vai mostrar para você na sua plataforma, no home broker, na sua listagem de ordens, se essa ordem foi executada, vai mostrar lá o horário, vai sair lá no Times e Trades, né, que a gente comentou em aulas anteriores, ok? Ou também essa ordem pode ser, por algum motivo, rejeitada. Se você preencheu ela de forma incorreta, né, a bolsa vai retornar e falar, está errado, não vai executar, e você tem essa informação, essa ordem é cancelada, você tem que preencher uma nova. Ou essa ordem pode ser rejeitada por alguma gestão de risco através da corretora. Por exemplo, vamos colocar que você vai utilizar a conta margem, né, ou você vai utilizar a alavancagem para realizar suas operações. E aí você tem 10 mil reais na conta, por exemplo, e você tem direito a 10 vezes esse valor para utilizar de alavancagem. Por algum motivo, na hora de digitar, você vai lá e coloca 20 vezes, ou seja, um valor superior à margem. Essa ordem, como ela passa pela corretora, a corretora vai fazer o controle de risco, porque senão fica muito fácil, né? Qualquer um pode enviar a ordem do tamanho que quiser. Então ela vai fazer o controle para ver se o que tem na sua conta realmente comporta aquele valor que você digitou. Se porventura você digitou um valor errado, essa ordem vai ser rejeitada pela corretora. Ela não chega nem a ser enviada para a Bolsa de Valores. Então nós temos esses caminhos, né, para poder de retorno para você compreender o que está acontecendo. A corretora envia, né, o quinto passo, a corretora envia, recebe essa informação da Bolsa de Valores, né, se a ordem foi executada ou não, e é comunicada essa situação para o cliente. Então, o que você tem que compreender? Né? Quais são os meios, né, que pode acontecer numa quebra de conexão, né, entre a ponte você, a corretora e a Bolsa de Valores. Pode acontecer durante esse processo uma queda da sua internet. Então, na hora de você clicar em enviar a ordem, sua internet cai, sua ordem não sai nem do seu computador. Por quê? Você está para enviar, sua internet caiu e vai mostrar para você na sua plataforma uma queda de conexão e essa plataforma e essa ordem não vai ser enviada. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com isso é justamente o quê? Cliquei para enviar uma ordem. Minha internet caiu, minha internet oscilou. Essa ordem está processando para ser enviada. A hora que a internet volta, essa ordem é enviada. Então eu tenho que ter o discernimento de quê? De entender que minha internet caiu, vai aparecer lá o comando da ordem, que a situação da ordem, que ela está pendente, eu tenho que ir lá e cancelar ela. Porque a hora que a internet voltar, ela vai lá e cancela. Porque dependendo do prazo que demorar, né, para essa volta de conexão, o preço pode já ter passado do ponto que você estava desejando. Okay? Pode acontecer também um problema de conexão da corretora, entre os servidores da corretora e o recebimento das ordens dos clientes. Então você envia, essa ordem demora para ser processada por um erro da corretora e ela é executada de forma tardia no mercado. Porque você envia, ela já saiu do seu computador e já foi para a corretora. Tem um problema lá no servidor dela. A hora que resolve o problema, ela envia para a bolsa, só que o time já passou. Isso é um erro dela e você tem direito a ressarcimento, por exemplo. Okay? Pode acontecer também uma queda de conexão da corretora com a Bolsa de Valores. Então você envia essa ordem para a corretora, essa ordem fica pendente e a corretora não tem está tendo algum tipo de problema com a comunicação com a bolsa. A maioria dessas ordens são canceladas. Então o cliente não é prejudicado financeiramente em relação a perdas quanto a isso. Ele pode não conseguir entrar numa operação e se porventura um trade, né, tivesse evoluído a seu favor, infelizmente ele vai ficar de fora e faz parte, enquanto a isso não tem ressarcimento. Okay? A gente tem que compreender essas conexões, porque pode acontecer também uma queda do servidor da sua plataforma. Né? Então nós teríamos aí um espaço a mais para que você envie sua ordem, ela passa pela sua corretora, pela sua plataforma, pelo servidor da sua plataforma, da plataforma vai para a corretora, da corretora vai para a bolsa. Seria o DMA1.
ok? Que é justamente, né, um exemplo de envio de ordem. O DMA2, que é mais rápido, ele já vai direto da sua plataforma para a corretora, e da corretora ele vai para a Bolsa de Valores. Nós temos o DMA3, que ele vai direto para a Bolsa de Valores. Então, a sua plataforma faz o canal direto e depois a Bolsa comunica para a corretora, né, em relação através de quem que você, através de qual cliente, né, qual investidor que realizou esse tipo de negócio. Então, você tem essa possibilidade, ela é mais cara. Vai ter o DMA4, que você envia, o seu programa já roda direto no servidor da Bolsa de Valores. Então, é uma necessidade mais rápida, é bem mais caro, e é para investidores que às vezes desejam realizar programações, desejam realizar algoritmos, né, para execução automática de ordens. Então você precisa de mais agilidade. Logicamente, vai precisar também de uma demanda de recursos para você contratar uma plataforma tão robusta. Para nós, investidores, que a gente vai aproveitar as informações que estão aparecendo para executar de forma manualmente, a gente não precisa disso. É um custo desnecessário. Okay? Uma vantagem de milissegundos, né, não vai fazer diferença assim, né, no seu operacional, okay? Na entrada ou na saída das suas operações. Mas, para investidores maiores, por exemplo, quero investir 10 milhões de reais, né, em Petrobras, mas eu não quero entrar com os 10 milhões de uma vez. Eu quero entrar 50 e 50 mil reais. Às vezes fica inviável eu vir aqui e ficar enviando ordens de 50 e 50 mil reais. Eu monto uma programação para, caso aconteça determinadas circunstâncias, já tem a conexão direta com a bolsa, essas ordens são executadas. Ok? Então eu faço uma contratação de uma plataforma dessa maneira para poder executar lá. Então, para grandes investidores, isso se faz necessário, principalmente pela quantia, né, porque senão precisaria de várias pessoas enviando ordens o tempo inteiro, e aí inviabiliza o custo dessas operações. Okay? Entendendo como é que funciona a comunicação, tá, entre a corretora e a Bolsa de Valores, vamos entender agora como é que são os tipos de ordens existentes. Okay? Isso é fundamental e vai fazer toda a diferença a partir desse momento. Para você, se porventura ainda não entendeu como é que o preço se movimenta, como é que as ordens são enviadas e qual que é o reflexo disso na movimentação dos preços, chega o momento então de você já ter uma introdução sobre isso. Okay? Tipos de ordens: nós temos a ordem limitada, nós temos a ordem a mercado, nós temos a ordem stop e a ordem stop limitada. Qual que é a diferença entre elas? Né? A ordem limitada é aquela que você vai direto para o book. Ou seja, você vira e fala assim, olha, Petrobras está sendo cotada, por exemplo, tá, a R$20. Ok, ela está sendo negociada a R$20, 20,01. Ok? É o preço de cotação que ela está no momento ali oscilando. Você envia uma ordem limitada da seguinte forma: olha, se Petrobras cair para R$19,90, eu quero comprar a Petrobras. Ou seja, ela subiu. Se porventura ela cair, eu quero comprar a R$19,90. E aí eu vou preencher uma ordem limitada e vou enviá-la para poder aguardar Petrobras chegar naquele valor e minha ordem ser executada. Ou, porventura, também eu posso querer vender. Petrobras está lá R$20 e eu coloco o seguinte: olha, se Petrobras chegar a 20,20, por exemplo, R$20,20, eu quero realizar uma venda. Seja para mim entrar numa operação vendido, ou seja para mim encerrar uma operação que eu já estou comprado. Okay? Então você envia uma ordem de forma passiva, você vai ser um investidor passivo no mercado, ou seja, o mercado não se movimenta através dessas ordens, o mercado só movimenta através da ordem a mercado e das ordens stop. As ordens limitadas são passivas, elas vão ficar lá aguardando o preço se movimentar, chegar até ela, consumir a sua ordem para poder dar entrada ou saída na sua operação. A ordem a mercado ela vai funcionar da seguinte forma: você quer agredir o book. A ordem limitada vai para o book, correto? Então você tem lá, por exemplo, se chegar a R$19,90, né, eu quero que minha ordem vai ficar lá R$19,90 e o preço está aqui a R$20. Ok? Se cair a R$19,90, então ele vem consumindo 99, 98, só tipo tem liquidez. 99, 98, 97, por aí vai. Quando chega no 90, vai consumir minha ordem. Então alguém vai vir e vai consumir minha ordem. É através da ordem mercado ou da ordem stop que esse procedimento acontece. Por isso que o preço varia, através das ordens mercados. Ou seja, são investidores que querem ou necessitam de uma entrada imediata. Em vez de ficar lá esperando o preço bater, pode ser que eu estou querendo comprar, porque eu estou querendo entrar numa operação. Né? Eu envio uma ordem limitada a R$19,90. O preço cai um pouquinho,
vem até o 95, 19,95 e começa a subir e vai embora. Aí já está 20,10. Eu fiquei para trás, enquanto eu estava querendo comprar a 19,90. Para mim não perder a oportunidade, dependendo da estratégia que eu utilizar, eu falo assim, não, vou entrar na operação mesmo assim. Envio uma ordem a mercado para ela poder consumir, para ela poder agredir o book. Ok? E nós temos a ordem stop, né, que a gente já citou em aulas anteriores também, né, que é uma medida protetiva para os investidores, né, limitarem as suas perdas. Mas essa ordem stop ela também pode ser utilizada para poder entrar numa operação. Isso é importante para você compreender. Nós vamos explicar ao longo dessa aula. A diferença entre a ordem stop e a ordem limitada é que a ordem stop você vai colocar o seguinte, olha, Petrobras está cotando 20,20, né? Se ela chegar a 20,10, eu quero que envie uma ordem de compra, ok? Se ela bater 20,10, ela vai enviar uma ordem de compra. A ordem de stop limitada, o que ela faz? Você determina qual que é o espaço de execução. Por exemplo, ela pode chegar, a Petrobras pode chegar a 20,10 e passar direto. Né, todo o book ser consumido, e aí não sobrou nenhuma ordem, né, lá no book para executar a sua. Para você não ficar de fora, você fala assim, olha, essa ordem pode ser executada de 20,10 até 20,15. Então, enquanto tiver book nessa faixa que você determinou, ou seja, uma ordem stop limitada, no qual você configura o spread de execução, ok? Você não fica fora da operação. Para detalhar um pouco mais, né, sobre essas ordens, vamos lá. Né, a primeira que nós vamos falar é justamente a limitada. Okay? O investidor determina qual preço exato ele deseja comprar ou vender, informando a quantidade e o prazo de execução. Né? Vocês lembram que eu comentei que eu posso enviar uma ordem com validade para hoje. Se ela não for executada, se o mercado fechar, essa ordem é cancelada, a partir de amanhã ela não está aí mais. Eu posso colocar uma ordem, né, com vencimento para 2 dias, hoje e amanhã. É o prazo que eu tenho para poder entrar ou sair dessa operação. Ok? Se não acontecer esse evento entre hoje e amanhã, não chegar nesse preço, ok? Essa ordem vai ser cancelada. Eu posso enviar uma ordem limitada com um prazo de vencimento, né, de 30 dias. Né? Ou eu posso colocar, ou ela é executada, ok? Ou ela vai ficar até lá, até eu mesmo cancelar. Então, uma ordem que só pelo meu comando, né, só a partir do momento que eu for lá e cancelar essa ordem, que ela some. Deve depender da estratégia, ela vai ser bastante usual, ok? Sua ordem sempre será, na ordem limitada, né, sua ordem sempre será executada no preço melhor ou igual ao pré-estabelecido. Isso é bastante importante, porque muitas vezes você vai enviar uma ordem limitada, mas dependendo do preço que você colocar, ela é executada a mercado. Ela é executada instantaneamente, ok? Você preenche uma boleta, vamos lá. Caso você queira comprar um ativo a R$25, ok? Então, se R$25 é o preço que eu quero colocar uma ordem limitada. Né? Mas só existe o vendedor a 22, ou seja, eu quero comprar ela a 25. Mas o melhor vendedor é 22. Se você quer comprar ela a 25 e você envia uma ordem limitada, ela vai ser executada no melhor preço, ou seja, no R$22. Porque essa ordem, ela não é uma ordem stop para aguardar chegar lá, depois que chegar a executar. Você quer colocar uma ordem no book. E não tem como você colocar uma ordem de compra com preço abaixo do momento que você quer entrar. Então, se o preço está R$22, você só coloca uma ordem limitada R$21,99 para baixo. Acima disso, ela vai ser executada a mercado. Ok? Vamos visualizar aí um evento, né, de uma ordem limitada para você compreender melhor como é que funciona. Então, vamos simular aqui o seguinte. Em PDGR, né, cada variação de preço a gente tem aí, né, de 1 em 1 até 1 em 14, né, a gente apresentando, tem um gráfico de linha também para poder, né, demonstrar o que o preço foi lá, variou, chegou a cair e tudo mais. Né? E aí eu vou lá e o book, ou seja, outros investidores já lançaram suas ordens. O que é interessante eu detectar aqui? Onde é que está, né, tá com o fundo branco, okay, a 1,10 é a cotação atual do ativo. Ok, ali no gráfico. Então, estou vendo o gráfico e estou vendo o book à frente dele. Ou seja, os desejos dos investidores passivos. Eles estão aguardando essas ordens serem consumidas. Ok? Então, eu tenho ali, por exemplo, o PDGR, ela está sendo cotada entre 1,09 e 1,10.
Se ninguém tomar a partida de ir lá e consumir essa ordem através de uma ordem a mercado, ok? O preço não se mexe. O mercado vai ficar estático. Por quê? Eu só tenho investidores passivos. Ordem limitada não faz o mercado andar. Salve exceção, igual eu falei. O preço está 1,10 com 1,09. Né? Eu vou lá e coloco uma ordem limitada para comprar a 1,13. Mas o melhor preço, aí o que ela vai fazer? Quem que é o melhor vendedor? O melhor vendedor é 1,10. Ela vai lá e executa o mercado. Ok? Mas abaixo dele, ou seja, eu consigo pendurar uma ordem passiva, né, uma ordem limitada, de 1,09 até 1,01, né, utilizando esse exemplo, essa visão aí do mercado. Ok? E aí eu tenho aqui, deixa eu só habilitar o laser, né? E aí eu tenho aqui o seguinte, vamos lá, eu tenho aqui a boleta, né, da plataforma, ok, parecida lá com a do Home Broker, né, e aí eu tenho a boleta, eu preencho o ativo que eu quero utilizar, ok, a quantidade que eu quero comprar, tá? Então se a boleta aqui está verdinha, então eu quero fazer uma compra desse ativo, ok, e aí eu coloco o preço por qual eu quero comprar. Foi o que eu falei. Olha, o ativo está sendo cotado a 1,10, né, e 1,09. Se eu mandar preencher uma ordem limitada a 1,12, ela vai ser executada a 1,10 a mercado, porque é o melhor vendedor. Então, uma ordem de compra limitada eu tenho que colocar aqui para baixo, né, abaixo do preço, a 1,09 até a 1,01. Então, eu vim aqui e vou fazer uma simulação, ok, de um investidor que está querendo comprar PDGR, né, 30 mil ações a 1,07. Ok? Vamos ver o que acontece. Vamos lá? Olha lá. Ele enviou essa ordem. Então a ordem passa por todo aquele trâmite, né? Envia para a corretora, da corretora para a bolsa e tudo mais. Olha que interessante, pessoal. Vou voltar, ok? Vou voltar. E fazer o processo novamente. Ó. Opa, perdão. Peraí. 30 mil ações. Nesse momento, eu tenho a 1,07, eu tenho 30 mil ações ali já. Algum outro investidor já colocou essa ordem. Se eu vir aqui agora e colocar uma ordem de 30 mil, vai respeitar a fila de execução. Se alguém enviou uma ordem primeiro do que mim, eu vou ir para o último da fila. Ou seja, quando o preço chegar a 1,07, então veio aqui, consumiu, caiu 1,09, consumiu esse book, caiu a 1,08, consumiu esse book, ok? Caiu a 1,07. Aí vai executar de quem estava lá na frente. Então já tinha um investidor. A minha ordem, olha lá como é que ela vai ser executada. Ela vai entrar. Ela entra por último, ok? Então eu tenho 30 mil aqui na frente, 30 mil aqui atrás, somando tudo, dá 60 mil. Então, essa ordem de verde claro seria a minha ordem, entrando atrás das demais. Se eu altero essa ordem para uma quantidade superior, ou seja, não quero comprar mais 30 mil, eu quero comprar 40, eu vou para o final da fila. Por quê? Estou tendo uma vantagem competitiva, estou na frente da fila dos demais. Então, eu coloquei ali minha ordem e passou para 60 mil. Vem um outro investidor e quer comprar também a 1,07. Vai lá e coloca 10 mil ações. A partir do momento, no 1,07, vou ter 70 mil ações. Das 70, 30 mil é minha. E tem um investidor atrás de mim querendo comprar 10 mil. Se eu altero para 40, eu subo a quantidade dessa ordem, eu estou tendo uma vantagem frente a ele. Então, o que a bolsa faz? Ela vai lá e pega, altera minha ordem para 40 mil e joga para trás desses 10 mil que estavam atrás de mim. Ok? Se eu diminuo, ou seja, eu estava querendo comprar 30 mil ações, ok? Não, quero, de acordo com, mudei de opinião, eu quero comprar só 10 mil, eu quero 30 mais. Eu continuo no mesmo local, porque eu não estou fazendo mais uma vantagem perante a quem está atrás de mim. Muito pelo contrário, eu estou favorecendo, porque agora tem menos ações a serem consumidas. Então eu tenho que entender que, para minha ordem ser executada, o que pode acontecer? O preço começa a cair, né? Vem players com as ordens a mercado ou ordens stop, consome 1,09, então consome 70 mil ações, acabou 1,09, qual que é o próximo? 1,08.
consome 108, 45 mil ações, ok? Consumiu, qual que é a melhor oferta de compra agora? Né? Já que o preço está caindo, qual que é a melhor oferta de compra? Nós temos aqui 60 mil ações a 107. Para a minha ordem ser executada, o que vai acontecer? Tem que executar esses 3 mil, esses 30 mil que já estavam na minha frente, para depois começar a consumir a minha. E ela não é consumida de forma instantânea, igual as demais ordens que a gente vai falar. Pode acontecer de consumiu 30 mil, o preço caiu, consumiu 30 mil, alguém vendeu, né, agrediu, né, na venda, ok? Para poder limpar o book de compra, tá? E aí ficou minha ordem. Só que aí a próxima agressão, ou seja, a próxima ordem a mercado que veio, né, de venda para consumir a minha ordem de compra, ok? Alguém que queira vender, né, só mandou uma ordem de 10 mil. O que vai acontecer? Né? A minha ordem de 30, que ficou, vai consumir parcialmente, ela vai ser parcialmente executada. Vai sobrar 20 ainda. Eu preciso que alguém, né, envie uma ordem a mercado de venda para consumir minha ordem, porque senão, se ninguém tiver interesse a vender, né, ali naquele patamar, executar uma venda em cima da minha compra, o preço não vai se mover. Então pode acontecer do preço chegar até aqui, consumir uma parte da sua ordem e depois começar a evoluir, né? E você só entrou na operação com 10 mil ações, ok? Então isso é importante para você, né, compreender as funcionalidades, ok, de cada ordem limitada, como é que ela funciona, o seu consumo. Então é uma ordem passiva, só com ordens limitadas o mercado não se move. Ok, pessoal? Vamos lá? Ordem a mercado. Né? Como é que funciona a ordem a mercado, que é efetivamente o que faz o preço se mover. Okay? O investidor deseja entrar ou sair da operação imediatamente. É aquela situação que eu comentei. Por exemplo, o preço está caindo, eu estou ali querendo comprar 107. Ele chegou no 108. Não consumiu todo o book do 108 para poder passar para o 107 e começou a subir. Começou alguém a entrar com compra, agredir a mercado a compra do book vendedor. Então consome 1,09, consome 1,10, consome 1,11 e o preço começa a evoluir. Então eu estou lá de forma passiva esperando ele bater 1,07. Ele não foi lá a 1,07. Né? Eu tenho a alternativa de ir lá entrar a mercado. Eu visualizando que eu estou perdendo uma oportunidade, né, do preço subir, ok? Eu vou lá e envio uma ordem a mercado. Agora, em vez de eu ficar de forma passiva esperando o preço chegar, né, até a cotação que eu desejo, eu vou entrar no preço que tiver. Ok? E aí eu vou consumir o book naquele momento. Tá? Qual que é a importância, né, desse consumo? Né? Eu tenho que compreender a liquidez ali por conta da Sleep Page. O que é Sleep Page? Quando eu envio uma ordem muito superior, né, ao book de ofertas. Mas vamos compreender primeiro como é que essa ordem, né, ela é enviada. Tem que compreender também que, por medidas protetivas aos investidores, quando uma ordem a mercado faz com que ocorra uma variação muito grande do preço, que é o Sleep Page, né, igual eu falei, quando você tem, né, uma negociação, um volume financeiro acima do normal, o ativo pode entrar em leilão durante o pregão. A gente vai tratar desse assunto depois, mas é bom você entender nesse momento. Por exemplo, porque muitas pessoas compreendem da seguinte forma: então tranquilo, eu tenho aqui R$1 milhão, né, e eu vou entrar no mercado e vou limpar o book, né, vou limpar o book a 1,10, a 1,11, a 1,12, né, e vou fazer o preço mover. Só que dependendo da agressão, se for um volume financeiro para aquele ativo num curto espaço de tempo, né, que seja superior à média dos últimos 20 períodos, a Bolsa vai fazer esse ativo entrar em leilão por proteção aos outros investidores. Isso é bom para a gente, isso é bom também para quem executa. Então vamos analisar o gráfico aqui para vocês entenderem, né, sobre essa questão do leilão, do Sleep Page, por exemplo. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, olha lá, 1,10, o preço está cotando o mesmo ativo, ok? Nós vamos usar de exemplo aí ao longo da aula, ok? Está aqui cotando 1,10 e 1,9. Né? 1,10 é o melhor vendedor, né? 1,9 é o melhor comprador. Lembrando, como é que o preço vai se movimentar? Isso aqui são ordens passivas, ou seja, ordens limitadas, ok? Que estão aguardando alguém tomar a partida de ir lá e consumi-la. Porque se todo mundo colocar a ordem limitada, o preço não move. Ok, essa parte a gente já entendeu. Como é que ele vai mover? Eu vou enviar uma ordem a mercado. Ou seja, olha, eu não vou ficar lá esperando no 1,07, 1,08, 1,09 minha ordem ser consumida, não. Quero entrar agora, para mim não perder a oportunidade. Né? Então,
As ordens a mercado vai depender da necessidade, da urgência dos investidores em realizar suas aplicações. Quanto mais desespero, mais fluxo, ou seja, mais volume financeiro vai entrar nos ativos. E essa é a grande chave para a gente poder aproveitar os movimentos e ganhar com as variações de compra, né, as variações, né, positivas e as variações negativas no mercado. Ok? Vamos ver o que acontece com uma ordem a mercado para vocês compreenderem. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, né, eu vou enviar minha ordem em PDGR, 30 mil ações. Ok? Olhem a diferença. Eu vim aqui e marquei a mercado. Ok? Marquei a mercado. E vou clicar em comprar. Significa que essa ordem de 30 mil ações vai ser executada no melhor preço vendedor. Quero comprar. Quem que está vendendo? Quem que está vendendo está aqui em 1,10, 1,11, 12, 13. Se é a mercado, ela vai ser executada no melhor preço vendedor, que é 1,10. Lá tem 40 mil ações. E o que vai acontecer? Olha lá. Sobrou 10 mil. Então, a minha ordem de 30 mil ações consumiu o book com uma ordem a mercado, consumiu o book a 1,10. Então, de 40 mil ações que tinha lá, agora sobrou 10 mil, que foi a ordem que eu enviei. Quero comprar a 1,10. Ok? Pô, mas o preço não moveu, Thiago. Está lá 1,10, 1,9. Por quê? Porque agora precisa de um outro investidor, né, que venha aqui, se porventura eu vou enviar uma ordem só, ok? Eu preciso de outro investidor que ele venha aqui e envie uma ordem de pelo menos 10 mil ações. Ok? Ele também quer comprar 10 mil ações. E aí vai limpar o book a 1,10. O próximo investidor que quiser comprar, ele já não consegue comprar mais a 1,10. Ele só consegue comprar agora a 1,11. E aí está a grande chave do mercado. Oferta e demanda. Okay? Nós temos as ofertas que estão lá de formas passivas. Nós temos a demanda dos investidores, o desespero ou as estratégias desses investidores em quererem comprar ou vender. Quanto mais eles demandarem, ok? Se o mercado não tiver as ofertas compatíveis, o preço vai oscilar para cima ou vai oscilar para baixo. E é assim que o mercado funciona, né? De forma bem simples. Para você entender, para você que não entendeu anteriormente, está aqui por que o preço se movimenta. Por que essa linha de preço, né, estava aqui, olha, 1,12, caiu para 1,11, subiu para 1,13, caiu para 1,11, permaneceu um tempo aqui, caiu para 1,9, foi lá a 1,2, subiu para 1,3, subiu para 1,5 e agora está lá a 1,10. Como é que esse preço se movimentou? Através dessas ordens, das ordens a mercado ou das ordens stop, né, que vai ser a próxima que nós vamos apresentar. Mas é assim que o preço se movimenta. Ativo, investidores passivos, que não tem tanto desespero, que não tem tanta necessidade de entrar, né, vão colocando suas ordens. Investidores que desejam executar, que desejam entrar naquele investimento para não perder o time, ou seja, pensem comigo o seguinte, PDGR está valendo 1,10. Ok? Se eu pensar demais, daqui a pouco esse investimento, né, esse ativo, ele pode estar a 1,20. E é uma variação muito grande. Né? Vai sair aí quase que 10% de variação, né, de alta que eu fiquei para trás, se eu fiquei esperando demais. Então, para mim não esperar muito, eu vou lá e entro agora. Né? Então, esse desespero ou essa necessidade que vai moldar as estratégias. E a todo momento nós temos investidores querendo comprar, investidores querendo vender. Né? Lembra daquele ciclo de comportamento? Né? Que você tem o otimista, depois você tem a esperança, você tem a euforia, então você tem investidores que estão ali comprando, outros que perderam a compra para não ficar para trás vão comprar mais, outros que o preço já subiu demais, aí ele pensa, não, para mim aqui já está bom, ele vai lá e manda uma venda, aí começa a vir mais venda, outro investidor fala, não vai subir mais, vende, aí dá aquele efeito, né, manada, né? Então você vem, vários investidores começam a vender, o preço começa a cair. Aí cai num patamar que, olha lá, cai no patamar que o preço fica favorável para um outro nicho de investidores que estava querendo comprar. Que estava assim, 1,10, 1,12 estava caro. Mas a 1,2 eu compro. Então vou esperar, chegou aqui, agora eu quero comprar. Então essa dinâmica do mercado, essa intensidade, né, das agressões, das ordens a mercado, que a gente vai fazer a análise para poder tomar a decisão, né, para montar nossas estratégias e os nossos investimentos curto, médio ou longo prazo.
ok? Então vamos lá, né? A próxima ordem é a ordem limitada e a ordem stop, extremamente importantes para os investidores, principalmente em medidas protetivas quanto ao limite de perda, ok? Para poder colocar o gerenciamento de risco do investidor para funcionar. Uma ordem stop, né, essas ordens são utilizadas para entrar ou para sair de uma operação. Isso é importante, né? A gente vai entender o mecanismo daqui a pouco. Desde que a cotação do ativo atinja determinado valor. Ou seja, PDGR está lá 1,10 e 1,11. Não quero esperar ela cair para ele poder comprar. Ou seja, não quero ser um investidor passivo e esperar lá. Mas também não quero comprar agora. Não vejo que o momento está favorável. Eu vou colocar, olha, se ela bater a 1,13, né, eu já penduro com essa ordem, já envio essa ordem e deixo ela lá aguardando. Se PDGR subir, passar de 1,10, 1,11, 1,12 e bater em 1,13, aí eu quero entrar. Você já deixa programado para quê? A 1,13 eu entro. Então, essa ordem de entrada, essa ordem stop, ela também pode ser usada para entrada. Ou ela pode ser usada para proteção, igual a gente já falou em outras aulas. Comprei PDGR a 1,10. Só que o meu risco é o seguinte, olha, a partir de agora ela tem que andar a favor. Eu não vou apertar muito stop, porque senão ela me tira, né? Então, se ela cair a 1,5, ou seja, se ela cair quase 5%, ok? Eu assumo que eu errei minha operação e eu quero sair. O que eu vou fazer? Coloco uma ordem stop de venda da minha operação de compra, eu estou comprado a 1,10. Se ela cair, bater a 1,5, eu quero sair da operação, daí o stop para poder executar a mercado e eu sair imediatamente, ok? Então, o que vai diferenciar a ordem stop da ordem limitada é justamente o que a gente falou no início, né? O spread que eu estou disposto a pagar. Por exemplo, eu coloco minha ordem a 1,5, estou comprado a 1,10, PDGR, coloco meu stop a 1,5. Se eu não configurar nenhum spread, ou seja, a ordem stop, ele só vai ser consumido se bater em 1,5 e sobrar ordens para executar a minha a 1,5. Se não sobrar ordens, eu não saio da operação. Eu fico lá pendurado, essa ordem stop, ela vira uma ordem limitada, e aí eu fico no book, porque o preço já passou, já está sendo negociado aqui, e para cima é venda. Para cima é o book de venda, né? Mas a partir do momento que eu quero garantir que bateu a 1,5 eu saio, eu configuro o spread, que é a ordem stop limitada. Ou seja, se ela bater a 1,05, eu aceito sair dessa operação até 80 centavos. Então, qualquer negócio que for executado nessa faixa de valor, eu vou sair a mercado. Isso é para facilitar o seu gerenciamento. Então, ordem stop, sempre utilize, ok? Caso você esteja posicionado. Você está posicionado, obrigatoriamente você tem que usar por medidas protetivas, para não acontecer justamente uma queda de preço brusca que você não estava planejando, e ela pode vir de forma momentânea. Então você está lá, comprado PDGR, mesmo exemplo, 1,10. Aí você fala assim, bateu 1,5 eu saio, né? Ok. Aí você levanta da cadeira, né? Você sai do seu computador, né? Você não está acompanhando, você não colocou a ordem stop. Quando você volta, já está R$1. Em vez de você estar perdendo 5%, você está perdendo 10%. E aí? Você vai ter que sair ali a 10%, porque talvez o preço não volte, né? Em aulas anteriores, a gente demonstrou que pode ser que o preço entre em queda, né? A gente mostrou aquele exemplo de CROT, por exemplo, há mais de um ano, um ano e meio em queda, um ciclo de baixa e não voltou. Quem comprou lá a R$20, por exemplo, esse preço não voltou mais, depois de um ano e meio. Né? Isso é importantíssimo, a gente mostrou o exemplo de Petrobras. Então, use sempre o stop. Essa ferramenta que possibilitará ao trader e ao investidor controlar o risco, nas vezes que o investimento realizado der errado, aceitar a perda e não tratar como jogo. Ok? Vamos lá? E bateu o stop, busca outra oportunidade. A partir do momento que você ali, né, a perda que você teve, ela não, você fez um gerenciamento, né, de capital adequado e ela não é significativa, bora para a próxima operação, não se preocupe com isso. Vamos ver o funcionamento da ordem stop, tanto para você entrar, quanto para você sair. Né? E também vou mostrar aqui, detalhar o spread para você entender, ok? Vamos lá, mesmo exemplo, PDGR, para vocês entenderem, né? Não mudar a dinâmica agora, para você não ficar disperso. Vamos lá, usando o mesmo exemplo, PDGR, tem aquela mesma variação de preço, e está aqui 1,9, 1,10 com o mesmo book, ok? O que significa a ordem stop?
apenas a ordem stop. Eu venho aqui e coloco uma compra a 1,11. Olha, Thiago, você não falou que se colocar uma compra aqui ela vai ser executada? Se você usar uma boleta limitada, lembre disso. Se você usar uma boleta limitada, ela vai ser executada a mercado 1,10. Mas eu estou usando um mecanismo que é a ordem stop para quê? Se a cotação bater 1,10, ou seja, alguma ordem ser executada, a menor fração são 100, de 100 em 100, tá? Se 100 ações forem consumidas desse book a R$26, a 1,10, onde é que tem 26 mil ações, ok? O que isso vai fazer? Isso vai fazer o consumo ativar a minha ordem. E aí a diferença é o seguinte, a ordem stop, olha lá, eu estou querendo mandar uma ordem de 30 mil ações, ok? Investimento de 30 mil ações a 1,11. Só que só tem 26. Se eu colocar uma ordem limitada, uma ordem stop, né, sem configurar o spread, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, vamos colocar que o primeiro investidor para startar essa ordem não vai ser a minha vai ser executada depois que alguém vir consumir o 1,10, ok? Se eu não coloco o spread, né, da ordem limitada, o que vai acontecer aqui? Vem o investidor e compra 1.000 ações. Comprou 1.000 ações, vai diminuir para 25 mil nesse book, ok? E aí a minha ordem vai ser executada automaticamente, tá? E aí o que acontece? Só tem 25 mil. Se eu utilizar a ordem stop apenas, vai consumir, dos meus 30, vai consumir 25 mil ações, e as outras 5 que está faltando, ela vira limitada. Por quê? Já consome os 26 mil e já passou, não tem ordem ali no 1,11 mais. A sua ordem de 5 mil vai se tornar limitada e vai aguardar alguém consumir, porque não teve liquidez naquele momento para você entrar. Como é que você garante a entrada? Quando você vem aqui na sua boleta, ó, olha a diferença das demais. Você tem aqui o stop, ou seja, o preço que você quer entrar, o momento que você quer que ele execute e até qual preço que você está disposto a pagar para poder consumir a ordem. Se você configurar ela dessa forma, com o spread, que é a ordem stop limitada, o que acontece? Eu aceito pagar 1,10 e 1,12. É o que eu aceito pagar. Ok? Então ela vai vir aqui e vai consumir 25 mil ações a 1,11 e as outras 5 mil ela vem aqui e consome a 1,12. Ok? Você não fica fora. A partir do momento que eu entrei nessa operação, olha a diferença dessa ordem que está mais escura, ok, aqui no gráfico, e essa aqui que está mais clara e pontilhada. Isso aqui é minha ordem stop. Então eu já consigo programar, para mim não esquecer de colocar, eu consigo programar para a hora que eu entro nessa operação, ok, já aciona, ele já vai lá e coloca meu stop, meu risco. Ele já está me falando aqui, olha, com 30 mil, se eu entrar a 1,11 e porventura esse preço de 1,11 ele cai para 1,07, eu vou perder R$1.200. Então essa é a minha ordem stop. Olha lá, venda stop. Só que ela só é acionada, ela só é colocada, né, para ficar aguardando uma possível execução depois que essa primeira ela entra. Então é um mecanismo interessante que a grande maioria das pessoas não conhece, né? Porque isso vai limitar a sua perda. Isso vai garantir que quando bater no 0,7 você perca pelo menos R$1.200. Okay? Quando eu falo pelo menos é porque se não tiver liquidez, igual aconteceu aqui no exemplo da compra, consumir para trás você acaba saindo no 0,6. Mas desde que você use a ordem stop limitada também aqui. O spread e essa diferença entre o preço de execução e o preço limite é o spread. Ok? Então, isso que vai garantir a sua saída. Então, olha lá, até 80 centavos, tem muitas ações aqui para poder consumir minhas 30 mil. Se eu não sair a 1,07, bem provável que eu saia a 1,06, 1,05, porque ela vai fracionando, ela envia a mercado e onde é que tiver book, ela vai fazer o seu consumo. Mais à frente a gente explica aí essa parte do sleep page, que é o consumo em vários níveis de preço. Ok? Então, nessa aula, né, a gente demonstrou cada tipo de ordem, você já entendeu a partir de agora, né, como é que o mercado se movimenta, né, com ordens limitadas, o mercado fica estático, não se movimenta.
precisa de ordens a mercado ou ordens stop, né, stop limitada, para fazer o preço se locomover. E aí vai da estratégia de milhões, de milhares de investidores, né, cada um com a estratégia, com a visão diferente, uns querendo comprar, outros querendo vender, que é a grande caos, né, a grande magia do mercado para poder fazer, né, todos os ativos estarem oscilando diariamente, ok? E aí nessa aula, o que a gente viu? Né? Nessa aula a gente viu o que é uma boleta, uma boleta é utilizada para enviar uma ordem de investimento ou desinvestimento, né? Eu posso utilizar para entrar ou desfazer de algum investimento. É a boleta, eu preencho e envio, ok? Aí ela se torna uma ordem. Que para entrar ou sair de uma operação utilizamos as ordens limitadas, a mercado, stop ou stop limite. Uma ordem limitada não garante a entrada ou saída de uma operação, além de poder ser parcialmente executada, né? Aquela, caiu lá, só consumiu 10 mil das minhas 30. Infelizmente, a pessoa andou, ou eu entro no mercado com os outros 20 mil, se eu quiser mesmo, né, entrar nessa operação, ou eu sigo ela com os 10 mil, ok? Uma ordem a mercado irá realizar a entrada e saída da operação independente do preço, respeitando as ordens existentes, né? Então, quando você manda, ele vai limpar o book ali, as ordens existentes, as passivas. Se tiver book, ela entra. Se você configurar o spread, ela vai limpando esse book até terminar de ser executado. Ordem stop deve ser utilizada para entrar e sair das operações, devendo sempre ser utilizado quando posicionado para garantir o risco planejado. O mercado se movimenta devido aos investidores ativos, ou seja, aqueles que enviam ordens a mercado, stop ou stop limitada, okay, para consumir as ordens limitadas. Então, esses investidores ativos que vão usar as agressões aos investidores passivos, aqueles que estão aguardando o book, que faz o mercado andar. Ok? Espero ter esclarecido aí mais uma dúvida de vocês. Obrigado pela presença nessa aula e até a próxima.